Meu Deus, não fazem isso. Por um tema de natureza essencialmente política. Refiro-me às manifestações e muito particularmente a manifestação que ocorreu em Luanda deste fim de semana. Eu tive acesso a uma carta assinada pela diretora do seu gabinete que é dirigida ao comandante da região militar de Luanda, ao comandante provincial de Luanda da Polícia Nacional, ao delegado do SINCE e às administrações municipais. Eu faço-lhe essa pergunta na perspectiva de que talvez os ouvintes também não saibam, e a pergunta é esta: Sr. Governador, há necessidade de o Exército e os serviços de informação serem informados sobre uma manifestação que é convocada por entidades da sociedade civil? É qualquer coisa procedimental, normal. Nós queremos também agradecer que esta pergunta é bastante pertinente, porque quando se está à frente de uma casa, quando se é pai, e vou fazer essa analogia para dar a resposta à questão que me coloca. Quando se é pai, é fundamental que as decisões da casa sejam partilhadas com a esposa e com os filhos em função do interesse que esta decisão terá para a família. Tanto quero eu dizer que o governo provincial tem um conjunto de procedimentos normais que dão nota de que sempre que existirem atividades desportivas, culturais, manifestações de todas as formas, nós devemos proceder para que, em caso de necessidade e atuação, organização destas entidades, elas também estejam preparadas para dar suporte, respostas que eventualmente possam necessitar. Ora, vejamos, nós temos uma atividade de aglomeração de pessoas, onde, certamente, por precaução, os órgãos policiais de defesa e de segurança devem proceder à preparação de condições para apoiar. Se precisarmos de intervir com serviços de emergências médicas, por exemplo, eles devem ter conhecimento que essas atividades existem. Se tivermos que lidar com uma situação, como é o caso de definir rotas para que a atividade ocorra num determinado percurso, vai ser necessário encerrar ruas. Portanto, a atividade da polícia, de trânsito, da ordem pública, deve ser salvaguardada para que até a proteção de quem irá realizar esta atividade esteja assegurada. Portanto, nós temos na província de Luanda aqueles órgãos de defesa e segurança que são dependentes, digamos, da tutela do governo provincial de Luanda. E por uma medida de coordenação, temos o procedimento de partilhar essa informação com todos os órgãos que compõem o sistema de defesa e segurança da nossa província. Portanto, não mais do que isso. Sr. Governador, estamos a falar, eu vou utilizar o termo talvez com alguma leviandade, estamos a falar simplesmente de uma manifestação. Qual seria o papel do SINCE ou do Exército, por exemplo? Que tipo de intervenção é que esses órgãos poderiam ter numa manifestação convocada pela sociedade civil? Não. Isto não pode, Sr. Governador, dar a ideia de que uma tentativa do Estado de tentar travar um direito que se enquadra entre os direitos fundamentais, que é o direito de manifestação. Não pode permitir esse tipo de leituras. Se me permitir o paralelismo, gostaríamos de saber se ela aconteceu ou não aconteceu. Se estes órgãos tiveram influência para que ela não acontecesse. A questão é o facto de terem sido informados. Portanto, eles estão informados. E o dever de informar, de estar preparados para
eventualidades externas ou não àquela atividade é um dever. Porque se de facto não nos referimos, como eu disse, ao caso particular de uma manifestação, todos os agrupamentos que ocorrem na nossa província, as entidades de defesa e de segurança são informados, porque têm o dever de estarem preparados em caso de uma emergência que pode ocorrer, de intervirem para salvaguardar a segurança pública, o bem-estar das pessoas, porque existem ações que são desenvolvidas de forma particular por cada um destes órgãos. Mas no caso da segurança, a polícia não é suficiente, Sr. Governador? No caso da segurança, para garantir a ordem e a segurança públicas, a polícia não seria suficiente no caso da manifestação? Eu acho que devíamos perceber como é que o sistema funciona. E ao percebermos que o sistema funciona com aqueles que precisam prevenir a polícia de eventuais informações que ajudem o trabalho da polícia a ser executado, portanto, devem então estar os órgãos que compõem o sistema. Portanto, se queremos chegar aos bombeiros, informação relacionada aos serviços de emergência, portanto, informação preliminar sobre como é que esta atividade irá ocorrer, portanto, um serviço de informações ou um serviço de segurança pública são órgãos do Sistema de Segurança Nacional. E a nossa província tem estes órgãos. E temos o dever de partilhar estas informações para garantir que a atuação desta atividade possa ser resolvida e executada a bem de quem vai praticar estas ações. Já agora aproveitaria a oportunidade também para clarificar aqui um aspecto, que houve um certo ruído na comunicação entre os organizadores e o governo provincial. Esta carta, a que eu tive acesso, a que eu me estou a referir, por exemplo, dá conta que houve uma série de incumprimentos por parte dos organizadores. E os organizadores dizem que, nos termos, e baseiam-se na lei das manifestações, dizem que o governo tinha a responsabilidade de os notificar nos respectivos domicílios que foram indicados, e isso não aconteceu. O que é que se terá passado efetivamente? Já agora temos aqui o governador. O que é que terá passado efetivamente, Sr. Governador? Houve incumprimento da lei das duas partes? Não, Mulaza, é preciso recorrer aos factos em função da forma como eles acontecem. Devia ter acesso à carta que foi feita ao governo da província. Por acaso tem acesso à carta? Portanto, e se verificar a carta que foi submetida ao governo da província, verá que os contactos para os quais foram solucionados a comunicação da resposta é a mesma. Portanto, não se coloca a questão que foi levantada. Mas a lei fala especificamente de entrega ao domicílio, Sr. Governador. Portanto, a lei faz essa especificação. Sim, penso que é o artigo 7, sim, se não estou em erro. Mas se verificar na carta qual é o domicílio que faz referência. Bem, aqui há algumas referências. Não existe. Aqui, pelo menos, há um domicílio que faz referência, por exemplo, da Rua do Benfica, a Rua número 21. Não, é residência do titular do bilhete de identidade. As referências de contacto, para onde se deve ir dirigir, não faz referência. Se refere-se a contactos telefónicos? Não, o endereço físico para onde se deve ir fazer essa devolução. Portanto, eles manifestam, inclusive, que devem ser contactados por telefone. Portanto, nos mesmos termos que eles fizeram esta informação, é que estava a ser realizado o contacto. Portanto, não há nenhuma... é um falso problema. É um falso problema a questão de não terem ido levantar a resposta. Porque eles nem sequer sabem qual era a resposta que havia sido feita pelo governo provincial.
Portanto, resposta a esta que devia ter chegado a eles, no caso, mas não tiveram acesso. claro, porque não foram. Mas eu pergunto-lhe, Sr. Governador, do ponto de vista político, e isso é uma leitura que eu lhe peço sua, não seria um sinal, diria, independentemente dos incumprimentos que possam ter existido, um sinal de abertura, um sinal, digamos, de abertura democrática, de apoio aos processos das liberdades de expressão e etc., se permitisse que a manifestação ocorresse sem interpelações, sem os conflitos, os confrontos, digamos assim, que houve, e que na perspectiva dos organizadores foram precipitados pela polícia? A perspectiva dos... Sim, eu estou a colocar exatamente para dar a oportunidade ao Sr. Governador para dizer a sua perspectiva. Como deve compreender, eu não sou dos órgãos de defesa e segurança, não estive no momento para poder precisar o que efetivamente ocorreu, mas o que nós podemos dizer-lhe é que não existe em nenhum lugar do mundo manifestações onde a polícia não tem que estar presente. Não existe. E se o Mulaza conhecer, é viajado, certamente. Se conhecer algum lugar do mundo onde existam manifestações sem intervenção da polícia, portanto, eu não conheço. Ou seja, é fundamental que estas atividades ocorram com a intervenção dos órgãos de defesa e segurança, para garantir não só o direito de realizar a manifestação, como o direito de quem não participa disso. E como sabe, esta manifestação teve danos a infraestruturas que nada têm a ver com a manifestação. Portanto, se não existir segurança pública para garantir que se evite no mínimo que isso aconteça, não sei em que lugar do mundo é que isso acontece dessa maneira. É verdade que a polícia intervem sempre, mas normalmente é o dever da polícia. A prática nem sempre é a mesma. É o dever da polícia garantir a proteção dos cidadãos. Com certeza. Cidadãos, não só os que manifestam, como daqueles que com certeza. Nada tem a ver com isto. O que acontece no nosso país é que, infelizmente, às vezes a atuação da polícia é absolutamente desproporcional. Nós tivemos exemplos recentes numa província que não tem nada a ver consigo, por isso não lhe faço essa pergunta. Isto é uma perspectiva do Mulaza. E eu vou... Uma perspectiva baseada em situações comparadas. Mas eu não lhe faria essa pergunta porque os eventos a que eu me refiro aconteceram numa província que não é da sua responsabilidade. Eu penso que o equilíbrio de um trabalho jornalístico tem que ser mais neutro. Porque nós temos que conseguir perceber qual é a atividade de cada instituição. Eu compreendo. E é essa a perspectiva que nós lhe pedimos que faça essa análise. Com certeza. Não, mas eu repito, Sr. Governador, eu não lhe ia fazer essa pergunta porque os eventos a que eu me referia, em que houve uma atuação desproporcional da polícia, com mortes inclusivamente, não tem a ver com a sua província. Por isso eu passo este tema e vou para um outro que marca também a atualidade sobre a questão do Rio. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça,